amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de História com o 7º ano e hoje nós vamos iniciar um novo livro didático, esse aqui da capa alaranjada, do 4º bimestre. E hoje nós vamos começar no capítulo 13, certo? Na página 2. Então eu peço que vocês peguem o livro e acompanhem comigo, porque nós vamos ler algumas partes importantes, tá bom? Então vamos lá. Bom, o capítulo 13 tem como título Chegada dos franceses e holandeses no território brasileiro. Então aqui a gente vai ver, um pouquinho da colonização holandesa e dos franceses. Bom, lembrando que os portugueses, foram os primeiros colonizadores a chegar no território brasileiro, a ali estabelecer a colônia, estabelecer a administração, toda a forma organizacional da colônia, E isso despertou muito interesse em outras potências, como a Holanda, como a França, como a Inglaterra. Então isso fez com que essas novas, potências, esses novos reinos viessem para o Brasil, onde eles haviam ali formado feitorias, já estavam ali estabelecendo cidades, vilas, então já tinha toda uma organização colonial, certo? Aí na página 4 nós vamos falar dos franceses no Brasil colonial. Bom, como que os franceses chegaram, até aqui no Brasil? E quando a gente fala de colonização, de invasão francesa, porque os portugueses chegaram e dominaram, marcaram o território. Então eles não deixariam, outros colonizadores invadirem ou até mesmo adentrarem o seu território colonizado, É igual imaginássemos a seguinte situação, Eu descobri um pedaço de terra, Não tem dono nessa terra, certo? E aí eu começo ali a povoar, começo a estabelecer meus modos, e aí eu sou o proprietário, Eu começo a ter poder, sou eu quem começo a designar as ordens, e aí chega um outro que quer também um pedaço dessa terra. É claro que eu não vou querer dar, porque eu descobri, eu fui o que primeiro conquistei. Então foi isso que aconteceu com portugueses e franceses. Nós vamos ver que aconteceu também com portugueses e holandeses, certo? Então, em 1534, a região da atual cidade do Rio de Janeiro, chamada de Guanabara, passou a fazer parte da capitania de São Tomé. A tentativa de ocupação de suas terras por colonos portugueses provocou a revolta dos goiatacazes, que dizimizou o grupo trazido pelo donatário Perudegós. A presença de navios franceses era frequente na região do Rio de Janeiro. Os franceses conseguiram estabelecer boas relações com os indígenas tamoios, efetuando constantes trocas de mercadorias com os nativos. Entre os produtos mais procurados para a troca estava o pau-brasil. Bom, quando a gente fala de franceses, no Brasil, a gente precisa relacionar que eles estabeleceram relações amigáveis com os indígenas. Por quê? Se os franceses tivessem relação amigável, se os franceses conseguissem a confiança dos indígenas, eles conseguiriam adentrar dentro do território, certo? Então foi isso que eles fizeram, Teve ali uma relação amistosa, uma relação diplomática ali, amigável com os indígenas, conquistaram os indígenas para que eles pudessem conseguir adentrar dentro do território brasileiro. E foi através dessa relação com os tamoios, que fundou-se a França Antártica, ali na região do Rio de Janeiro, certo? Que era o local mais procurado e almejado pelos colonizadores por causa da localidade, por causa das terras férteis. Então isso chamava a atenção de colonizador e explorador, certo? Então a formação da França Antártica
né, foi baseada em interesses, né, por riquezas. Todo colono, quando ele quer almejar um lugar, quando ele quer conquistar um lugar, é em busca de riquezas, certo? Em busca de lucros, capitais. E então, em 1565, um grupo de franceses formado por aproximadamente 600 homens que ocupavam 3 navios desembarcou em terras atualmente brasileiras. Elas foram lideradas por Nicolau Durand de Wellingham, um católico da Ordem dos Templários, e pelo Conde de Coligny, um monganete calvinista francês. O grupo se estabeleceu a princípio na ilha de Sergipe, atualmente chamada de Ilha de Vellignon, onde foi erguido o Forte de Coligny. Os franceses se aliaram aos indígenas tamoios e permaneceram na região por 12 anos até serem expulsos pelos portugueses e seus aliados tupis. Então aqui a gente vê que a tentativa, né, de se firmar, né, de conquistar o território brasileiro, né, parte do território pelos franceses, não foi bem sucedida porque os portugueses conseguiram expulsá-los, né, com a ajuda dos indígenas tupis, certo? Então, não teve, né, uma ocupação, né, que se sucedeu. E então, aí na página 6 já, a gente vê, né, que os franceses, eles contaram com a ajuda de grupos indígenas que formaram a Confederação dos Tamoios entre 1555 e 1567 para lutar contra os portugueses. Muitos indígenas foram mortos, a fortaleza foi incendiada e os portugueses conseguiram expulsar os franceses da colônia. Então, né, mesmo eles juntando ali, formando a Confederação dos Tamoios, eles não conseguiram se firmar no território brasileiro, mas eles não desistiram e eles voltaram novamente, né? E aí eles fundaram a França Equinocial. A França Equinocial, né, ela fundou-se ali na região, né, ali do Nordeste, certo? Do Brasil, na região ali de São Luís, no Maranhão. E então o que acontece a França Equinocial? Ali na região de São Luís, no Maranhão, ali no Nordeste, eles conseguiram adentrar e eles conseguiram colonizar, né? Tanto é que no Maranhão tem muitos traços da cultura francesa, devido a essa colonização dos franceses ali, né? A França Equinocial foi caracterizada pela exploração de pimenta, de canela, de madeiras nobres, além de outros produtos da região. E já quando eles vieram para fundar, né, a França Equinocial, eles tiveram ali o contato com os tupinambás, né? Já não foi com os tamoios, certo? Mas em 1616, os franceses da França Equinocial foram expulsos pelos portugueses. A necessidade da metrópole de promover a ocupação do norte e nordeste da colônia para evitar invasões levou à fundação de povoados na região. Para isso foram trazidos 200 colônios na Ilha dos Açores. Então a gente vê aí que nenhuma invasão, né, foi bem sucedida. Eles foram expulsos novamente do território brasileiro, mas eles conseguiram colonizar, né, um pouco ali de São Luís, ali no Maranhão, certo?